Escatologia, a doutrina das últimas coisas. Nós vimos, a primeira lição foi sobre a morte e o estado intermediário. Na semana passada nós vimos as 70 semanas proféticas do livro de Daniel. E hoje nós vamos tratar sobre o arrebatamento da igreja, que é a unidade 3. Então, o arrebatamento da igreja, nós vamos iniciar antes de lermos 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, nós vamos ter uma palavra de oração. Amém? Nós vamos pedir a Deus a bênção, para nós ficarmos bem tranquilos, assimilar o máximo que tivermos. Pai, nós te louvamos, nós agradecemos ao Senhor por mais essa noite. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem nos iluminado para entendermos a Tua palavra. E nós temos tido o privilégio, Senhor, de ser direcionado pelo Teu Espírito, de entender a Tua palavra. O Senhor tem nos dado essas bênçãos. E nós pedimos para essa noite, Pai, que o Senhor venha clarear a mente de cada um, venha dar entendimento a cada um dos Teus filhos, para que possa se firmar cada dia mais na Tua palavra. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, e agradecemos. Amém, Jesus, glória a Deus. Eu estou pondo essa toquinha, irmãos, porque eu estou um pouquinho assim, aquela alergia, e esse tempo mudou. Então tem que ter cuidado por causa da tosse, né? Essa tosse costumeira que eu estou tendo. Eu pedi ao Senhor para mim não permitir que eu venha tossir durante a ministração, tá bom? Então nós vamos desenvolver aqui. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Nós vamos então falar sobre o arrebatamento da igreja. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Ignorante aqui no bom sentido, pessoas que não conhecem, né? Por exemplo, se eu não conheço alguma coisa, eu sou ignorante em relação àquela coisa que eu não estou conhecendo, que eu não conheço ainda. Então, Paulo está falando aqui no sentido bom. Não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isso. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Então, meus queridos, o termo arrebatar, nós seremos arrebatados. Arrebatar significa raptar, tirar bruscamente. Então, isso aqui é o termo arrebatar. É no abrir e fechar de olhos vai acontecer o arrebatamento da igreja. Então, vamos guardar isso. Arrebatar é tirar bruscamente, no abrir e fechar de olhos, ok? Isto é arrebatar. Muito bem. Então, a primeira e segunda vinda de Cristo. Vamos falar sobre a primeira e segunda vinda de Cristo. Está tudo dentro do assunto, viu? Primeira e segunda vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo ocorreu quando o Verbo se fez carne. Certo? É a primeira vinda. O profeta lá no Velho Testamento anunciou, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, e etc, etc, etc. Então, esse é Jesus, né? Então, isso já se cumpriu. O Verbo se fez carne. Há 2000 anos atrás, a primeira vinda de Cristo já aconteceu. A segunda vinda de Cristo se subdivide em duas fases. Então, isso aqui é interessante notar. Então, a segunda vinda, que está agora para o futuro, ocorrerá em duas fases. Então, na primeira fase, Jesus vem para levar a igreja. Essa é a primeira fase. Jesus vem para levar a igreja. Na segunda fase, ele vem para trazer a igreja, para inaugurar o milênio. Depois nós vamos falar isso ainda mais, com detalhes.
Então a primeira fase, ele veio para levar a igreja, e a segunda fase, Jesus vem com a igreja, ele já vem conosco para inaugurarmos o milênio. Então no arrebatamento, que é a primeira fase da segunda vinda, o Senhor Jesus não porá os pés na terra, conforme nós lemos aqui, né? Nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Então essa é a primeira fase. Jesus não põe os pés na terra. Os mortos ressuscitarão, e nós, os crentes que estivermos vivos, seremos transformados e encontraremos com o Senhor Jesus nos ares. Nós seremos transformados. Essa transformação é o recurso que nós vamos ter para encontrar com o Senhor, não é? Porque o resplendor dele é mais forte, muito mais forte do que o sol. Então nós temos que ter um corpo semelhante ao corpo de Cristo para encontrarmos com ele. Por isso é que nós temos que ser transformados. Agora, na segunda fase da segunda vinda, o Senhor Jesus vem conosco, não é? Aí o Senhor Jesus vem conosco para reinarmos com ele aqui durante 1000 anos, ok? Então, primeira fase aconteceu com Jesus, o verbo se fez carne. Segunda fase, primeira ressurreição. Desculpa, irmãos, isso aqui é muito minucioso e tem que ter muito cuidado. Primeira ressurreição já aconteceu quando Jesus, a primeira vinda do Senhor, a primeira vinda aconteceu quando o verbo se fez carne. A segunda vinda acontecerá em 2 fases. A primeira fase, Jesus Cristo vem para levar a igreja. A segunda fase da segunda vinda, Jesus vem com a igreja, vem conosco para inaugurarmos o milênio. E tem que ter muito cuidado para não misturar essas expressões, para não fazer confusão. Então, na primeira fase da segunda vinda, que é o arrebatamento da igreja, ocorrerá antes da manifestação do anticristo, ou seja, antes da grande tribulação, certo? Então a primeira fase vai acontecer antes da grande tribulação, porque a nossa presença aqui é que impede a atuação do anticristo. Então quando Jesus Cristo veio na primeira fase da segunda vinda, ele nos leva, e o que vai acontecer aqui? O anticristo toma posse do governo mundial, não é? Muito bem. Agora, a segunda fase da segunda vinda ocorrerá após a grande tribulação. Então, a grande tribulação está entre a primeira fase da segunda vinda e a segunda fase, a primeira fase da segunda vinda e entre a segunda fase da segunda vinda. Está claro aí? Muito bem. Muito bem. Vamos ver 1 Tessalonicenses, vamos ver de novo essa passagem aí. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. 4, 13 a 17. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Está vendo? Então aquelas pessoas que morreram em Cristo, na verdade estão dormindo, estão no repouso. Por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, Maria, mãe de Jesus, Pedro, João, Tiago, né? Daniel, Samuel, todo mundo está lá dormindo hoje. Mas quando tocar a última trombeta, Jesus vai trazer consigo, né? Ele vem com os espíritos, né? Ele vai trazer os espíritos juntamente. Então os mortos ressuscitarão, e nós, se porventura estivermos vivos, o que vai acontecer? Subiremos juntamente com eles. Então Jesus não põe os pés aqui na terra, na primeira fase da segunda vinda. Nós vamos encontrar com ele nos ares, na primeira fase. Muito bem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Maravilha.
para sempre com o Senhor. Então esse texto refere à primeira fase da segunda vinda de Cristo, certo? Refere à primeira fase da segunda vinda de Cristo. É o arrebatamento que vai acontecer antes da grande tribulação, porque nós não vamos passar pela grande tribulação. No livro de Apocalipse está escrito: assim como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, isso aqui refere-se ao arrebatamento da igreja. Agora vamos ver daqui agora. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 4. Vamos passar aqui um pouquinho. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4. E diz o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Veja bem, esse texto refere-se à segunda fase da segunda vinda. Está vendo? A Bíblia não fala sobre a primeira fase e segunda fase da segunda vinda. Nós é que temos que distinguir. Nós, na medida que formos lendo, nós vamos distinguindo isso, né? Então, esse texto que eu acabei de ver aqui refere-se à segunda fase da segunda vinda. É a nossa reunião com Jesus para reinarmos com Ele no milênio, certo? Então, esse texto aqui já refere àquela segunda fase. A primeira fase, 1 Tessalonicenses 4, 3 a 17, é a primeira fase. Agora aqui, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4, já refere à segunda fase. Ok, amados? É de suma importância distinguirmos isto. Agora, vamos continuar lendo aqui. 2 Tessalonicenses, esse mesmo texto. Capítulo 2, versículos 5 a 8. É a sequência. Vamos observar aqui uma coisa interessante. 5 a 8. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que eu detenho, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Muito bem, irmãos. Agora aqui, esse texto, ou seja, esses restantes versículos 5 a 8, refere-se tanto à primeira quanto à segunda fase da segunda vinda de Cristo. É isso que nós temos que entender. Eu vou mostrar para os irmãos. Nós vimos que 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 17, primeira fase da segunda ressurreição. 1 Tessalonicenses, ainda na sequência aqui agora, a segunda fase já é 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. 2 de 1 a 4 já fala sobre a segunda fase. Agora, nós vimos que na sequência aí do versículo 3, capítulo 2, versículo 5 a 8, refere-se tanto à primeira quanto à segunda fase da segunda vinda. É isso que nós vamos ver com detalhe, tá vendo? Porque você tem que ler, às vezes você lê, às vezes você faz uma confusão, mas você para um pouquinho e pensa, vem cá, a primeira fase está lá, 1 Tessalonicenses 4, 3 a 17. Segunda fase está aqui, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Mas o versículo 5 a 8 já fala tanto da primeira quanto da segunda fase. É isso que nós temos que prestar atenção. Tá certo? Vamos ver, a primeira fase, versículo 6, vamos observar. E agora sabeis o que eu detenho,
para que ele seja revelado somente em ocasião própria. E agora sabeis o que o detém. Quem é que detém a manifestação dele? É a presença da igreja. Então, quando a igreja for arrebatada, ele vai ter liberdade de ação. Aí ele vai atuar aqui durante 7 anos, depois virá a segunda fase da segunda vinda, que Jesus vem conosco para reinarmos o milênio, que já é o versículo 8. Observa o versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo. Ele vai ser revelado quando? Quando Jesus vier conosco na segunda fase. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda, ou seja, pela manifestação da segunda fase da sua segunda vinda, ok? É isso que nós temos que perceber. Muito bem, muito bem. Vamos ver agora Joel. Joel 2, 1 e 2. Joel 2, 1 e 2. Joel está depois de Daniel, depois de Oséias, logo depois de Oséias. Joel 2, 1 e 2. Olha o que diz aqui. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Então esse povo muito grande aqui é o povo do anticristo, viu, irmãos? É o povo do anticristo que vai ser o povo opressor na época da grande tribulação. Vamos provar isso aqui. Então veja bem aqui, irmãos, veja bem. Então esse texto refere com certeza à grande tribulação, com certeza à grande tribulação. Vamos ver Mateus 24, Mateus 24, versículo 21. Mateus 24, versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Está vendo a mesma expressão que está lá em Joel, não é? Em Joel. Muito bem. Ótimo. Muito bem. Agora vamos ver ainda Joel 2,31. Joel 2,31. Olha o que nos diz aqui. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Tá certo? Vamos ver agora também Mateus 24, 29 a 30. Mateus 24, 29 e 30. 29 e 30. Diz assim: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com muito poder e muita glória. Isso aí é quando ele virá conosco, né? A segunda fase da segunda vinda. Ele vem conosco para nós reinarmos aqui o milênio. Então, quando ele vem, ele elimina o maligno. Ele joga Satanás no inferno, né? No lago do fogo, e ele fica ali durante 1000 anos. E nós vamos estar aqui reinando com ele. Muito bem. Esses textos que nós lemos aqui, Joel 2,31 e Mateus 24, 29 a 30, esses textos referem-se à ira de Deus, que vai acontecer logo após a grande tribulação. Então a ira de Deus vai acontecer logo após a grande tribulação, um pouquinho antes da segunda fase da segunda vinda, um pouquinho antes, certo? Então deu ali, primeiro vai se dar o arrebatamento da igreja, primeira fase da segunda vinda. Nós vamos estar com Jesus há 7 anos, é a chamada boda do Cordeiro.
Boda do Cordeiro. Bodas do Cordeiro. Nós vamos estar com ele 7 anos, enquanto aqui na terra vai acontecer a grande tribulação, não é? Terminado isso, depois Jesus Cristo vem conosco e ele elimina Satanás e nós vamos, ele prende Satanás por 1000 anos e nós vamos ficar aqui durante 1000 anos reinando com ele. E depois vem a eternidade. Agora com Jesus é assim, é vida em abundância, né? Então tá aí. Tá bom? Os irmãos entenderam como é que vai ser as coisas. Agora vamos ver sobre a mulher vestida de sol. Aqui nos fala sobre a mulher vestida de sol e a mulher vestida de púrpura. Então tem duas mulheres. Uma mulher que representa a igreja de Jesus Cristo e a mulher que representa a igreja de Satanás. Tem duas aqui. Então a mulher vestida de sol é a igreja, representa a igreja verdadeira de Cristo. E a mulher vestida de púrpura é a igreja falsa. Nós vamos ver isso aqui. Então vamos lá. Apocalipse 12, versículo 1. Apocalipse 12, versículo 1. Apocalipse 12, versículo 1 nos diz o seguinte: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Muito bem? Isso aqui é a igreja verdadeira. Vamos ver agora Apocalipse 17, versículos 3 e 6. 3 a 6. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta, escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Muito bem, admirei-me com grande espanto. Então a mulher vestida de sol representa a igreja de Jesus Cristo, enquanto a mulher vestida de púrpura é a igreja falsa. Então quando eu falo aqui a igreja de Jesus Cristo, eu estou abrangendo aqui a igreja de todos os tempos, desde todos os tempos, né? E todas as denominações sinceras, a igreja verdadeira, né? Então está ali o povo de Deus. E também a mulher vestida de púrpura são a igreja falsa, mas todas as igrejas falsas, abrange ali todos que não pertencem à igreja, à mulher vestida de sol. Muito bem. Muito bem. Então vamos ver aqui um outro tópico. A mulher vestida de sol deu à luz. Vamos observar que isso aqui é fundamental, irmãos. Fundamental. A mulher vestida de sol deu à luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Vamos ver aqui. Tem muita gente que faz confusão aqui, pensando que esse filho varão, que vai reger as nações com cetro de ferro, é Jesus. Mas nós vamos ver que não é. Nós vamos ver que isso é o filho varão. É o filho varão, aqui ó. É o povo menor que vai sair do maior. A mulher vestida de sol deu à luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Apocalipse 12, versículo 5. Vamos dar uma olhada? Apocalipse 12, 5. Diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Muito bem. Seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ok. Então tá aí. Então esse filho varão não se refere a Jesus. Não se refere a Jesus. Dá a impressão que vai reger com cetro de ferro Jesus? Não. É o filho varão que vai reger. É um povo menor que vai sair do maior. Então, porque Jesus
Jesus não foi arrebatado ao trono de Deus ao nascer. Jesus foi arrebatado ao trono de Deus ao nascer? Não foi. Aqui está falando que ao nascer será arrebatado. Então, muito menos para fugir do diabo. Jesus não fugiu do diabo hora nenhuma, não é? Ele não foi arrebatado e nem fugiu do diabo em momento algum. E a ascensão de Jesus não corresponde ao termo arrebatado. A ascensão não corresponde ao termo arrebatado. A ascensão ocorreu bem após o seu nascimento e foi suavemente. Ele foi se elevando aos céus, né? Foi se elevando aos céus devagarzinho, até que uma nuvem o encobriu. E 2 anjos apareceram, e os homens, os servos de Deus, olhando para cima. E os anjos disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus que veio de subir, vereis descer, da mesma forma que subiu. Está vendo? Então, não se refere a Jesus aqui, esse varão que vai reger as nações com cetro de ferro. Então, o filho varão representa os crentes fiéis. Que regerão as nações com cetro de ferro. Então, nós vamos provar isso, né? Nós vamos provar. Apocalipse 2, versículo 26 e 27. Apocalipse 2, 26 e 27. Vamos ver que bênção que é isso aqui, irmãos. Olha que Deus, como Deus nos trata. Olha aqui, ó. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Está vendo aí? Aqui é Jesus que está falando. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as rejará, e as reduzirá a pedaços, como se fosse objeto de barro. Está vendo? Então não é Jesus. Aqui Jesus está falando com a igreja, com o filho varão, com aquele povo menor que vai sair do maior. Muito bem. Muito bem. Ok? Vamos ver mais sobre a mulher vestida de sol e o filho varão. Vamos falar um pouco mais sobre a mulher vestida de sol e o filho varão. A mulher vestida de sol representa a igreja como um todo. A mulher vestida de sol é toda a igreja, né? A igreja do Senhor como um todo. O filho varão representa um povo menor que vai sair do maior. É um povo, é uma parte da igreja, né, que vai sair da maior. Então esse aqui é o filho varão. O povo menor, o filho varão, será arrebatado ao trono de Deus. Tá certo? Então o filho varão, que é o povo menor, vai ser arrebatado ao trono de Deus. O povo maior, ou o restante que ficar, irá para o deserto, que representa a condição que a igreja que ficar enfrentará. Então, não queira eu nem você ficar aqui, né? Nós queremos ser arrebatados. Longe de nós tal coisa de querer ficar aqui. Então, eu preciso estar na presença de Deus, conforme diz aqui. Ao vencedor, né? Ao vencedor que fazer as minhas obras até eu chegar, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, tá aí. Agora, a mulher vai ser levada, o restante do povo que ficar, será levado para o deserto, né? Deserto. Então, deserto significa provação, ou seja, grande tribulação. Então, o povo que ficar, será levado para o deserto, que significa a grande tribulação. Ok? Então, vamos lá. A 70ª semana da profecia do livro de Daniel, lembra que eu falei sobre as 70 semanas de Daniel? Por isso é que é importante. Nós falamos sobre as primeiras 69, primeiro nós falamos sobre as 7 semanas, que foi a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém na época de Neemias e Esdras. 7 semanas, 49 anos. Depois das 7 semanas, continuou, 8ª semana, 9ª semana, 10ª, até chegar na 69ª. Logo depois da 69ª, quando se cumpriu isso aí, 443 anos mais ou menos, morreu Jesus, né? Morreu o príncipe com P maiúsculo, né? Morreu.
E ressuscitou e etc. Ressuscitou, subiu aos céus. Então, terminou as 69 semanas, nós falamos dela, morreu Jesus, cumpriu-se a profecia. Agora, dessa morte de Jesus até a segunda vinda dele, é o chamado tempo da igreja, né? É o chamado dispensação da graça. Então, nós falamos que as 70 semanas de Daniel refere exclusivamente ao povo de Daniel, as 70 semanas. Então, da primeira até a 69ª, até que Jesus morreu, tratou-se com o povo dos judeus. Agora é o tempo da graça, o tempo dos gentios. O tempo dos gentios vai até que Jesus Cristo manifeste e haja o arrebatamento da igreja. Não é? Então vai haver o arrebatamento da igreja. Então, neste momento que Jesus nos leva, nós vamos ficar com ele lá em cima uma semana, que é a última semana, que é a 70ª semana. Certo? Então é a 70ª semana. Então Deus vai tratar de novo com o povo judeu, porque todas as 70 semanas referem ao povo judeu. Então Deus vai dar oportunidade para os judeus. Ali, durante a 70ª semana, a última semana, vai haver a grande tribulação e Deus vai dar oportunidade para eles se converterem. Certo? Deus vai dar oportunidade. Enquanto isso, nós vamos estar lá em cima com Jesus. Muito bem. Ok. Então, nós mencionamos aqui, a mulher vestida de sol representa a igreja como um todo, o filho varão representa um povo menor que vai sair do maior, o povo menor, o filho varão, será arrebatado ao trono de Deus, o povo maior, ou restante que ficar, irá para o deserto, que representa a condição que a igreja que ficar enfrentará. E o que é deserto? Deserto significa provação, que é exatamente a grande tribulação que eles vão ter que enfrentar. Longe de nós tal coisa, que o Senhor Jesus nos ajude. Muito bem. Então nós agora vamos falar sobre a 70ª semana. A 70ª semana da profecia do livro de Daniel. Está entre a primeira e a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Está claro? Claro. Porque a 70ª semana é a última semana. É aqueles 7 anos que nós vamos ficar lá em cima, enquanto se dá aqui 7 anos de provação. Então, a 70ª semana, a 70ª semana, ela está entre a primeira e a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Não é lógico? Na primeira fase, se deu, inicia-se a última semana. Terminou a última semana, Jesus Cristo veio conosco para inaugurar o milênio. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Agora, o arrebatamento terá que ser no início da 70ª semana, conforme nós falamos aqui, não é? O arrebatamento tem que ser no início da última semana profética de Daniel. Agora, quanto tempo durará o processo do arrebatamento da igreja? Quando acontecerá? Quanto tempo durará o processo do arrebatamento da igreja? Resposta: no momento, no abrir e fechar de olhos, né? Vai ser no momento, o arrebatamento vai ser assim, ó. Pronto, se deu o arrebatamento, no abrir e fechar de olhos. Vamos ver 1 Coríntios, vamos confirmar isso aí. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, 15 e 52. Olha o que diz aqui: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando fala que mortos ressuscitarão incorruptíveis, é claro, está tratando aqui do povo santo, né? que está dormindo, as almas estão lá em cima, ou os espíritos, né? E Jesus Cristo vem e leva-os à ressurreição e nós seremos arrebatados. Muito bem. Então veja bem, a primeira ressurreição é para os salvos e a segunda ressurreição é para os perdidos. Então veja bem, a primeira ressurreição
para os salvos e a segunda ressurreição para os perdidos. Quem participar da primeira ressurreição estará livre da segunda morte. Quem participar da primeira ressurreição. Aqui não tem nada a ver com vinda de Cristo, primeira e segunda vinda de Cristo, não. Aqui está falando de ressurreição. Quem participar da primeira ressurreição estará livre da segunda morte, que é o lago do fogo. Então vamos confirmar isso aqui. Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículos 14 e 15. 20, 14 e 15. Diz assim, ó. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Veja bem, amados. Vamos tomar como base aqui aqueles dois malfeitores crucificados. Para um, Jesus falou, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Esse vai participar da primeira ressurreição. O outro, que rejeitou Jesus, só vai ressuscitar na segunda ressurreição, porque ele vai ressuscitar para o juízo. Para o juízo, né? Muito bem, muito bem. Vai haver então duas ressurreições, não é isso? Vai haver duas ressurreições. A primeira ressurreição é para os salvos e a segunda para os perdidos. Quem participar da primeira ressurreição estará livre da segunda morte, que é o lago do fogo. Nós vimos aqui, Apocalipse 20, 14, foi isso que nós vimos. Agora vamos ver o versículo 6. Também, 20, versículo 6. Apocalipse 20, versículo 6. Está aqui, ó. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Olha que maravilha, não é? Vamos ler de novo aqui, ó. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Muito bom. Agora vamos terminar o último tópico aqui. Vamos ver sobre a primeira ressurreição. Ela possui 3 fases, certo? Nós vimos que a vinda de Cristo ela se divide em 2. A primeira vinda foi Jesus Cristo veio, não é? O Verbo se fez carne. A segunda vinda se subdivide em 2 fases, não é? Agora nós vamos falar sobre a ressurreição. A primeira ressurreição possui também 3 fases. A primeira ressurreição, né? Então a primeira fase da primeira ressurreição se deu com Jesus. A primeira fase da primeira ressurreição se deu com Jesus. Ele foi a primícia dos que dormem. Vamos ver. Lucas 24, 1 a 6. Primeira fase da primeira ressurreição. Lucas 24. Onde é que está, meu pai? Cadê? Lucas 24, de 1 a 6. Nos diz assim: mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes, 2 anjos. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive?
Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Então foi aqui se deu a primeira fase da primeira ressurreição. Foi com Cristo. Muito bem. Agora, a segunda fase da primeira ressurreição dá-se-á no arrebatamento da igreja. Então, o arrebatamento da igreja vai ser a segunda fase da primeira ressurreição. Nós já lemos o texto, 1 Tessalonicenses, né? 4, 16 a 17. Nós já lemos. Agora, e a terceira fase? Interessante. Vimos que a primeira fase da primeira ressurreição se deu com Jesus. A segunda fase vai ser agora no arrebatamento da igreja, né? Primeira fase, a segunda fase da primeira ressurreição vai se dar no arrebatamento da igreja, conforme nós vimos 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. E a terceira fase da primeira ressurreição é para aqueles que não receberam a marca da besta, é para aquelas pessoas que ficaram na grande tribulação, certo? A terceira fase vai ser para eles. Agora, eu não quero ficar para a terceira fase, e nem você, né? Só pelo fato de eu entender que existe oportunidade para eu participar da terceira fase, só de eu pensar nisso já estou errando, pecando, não é? Então nós não pensamos dessa maneira, nós vamos ser arrebatados agora. Deixa eu repetir aqui. A terceira fase da primeira ressurreição é para aqueles que não receberam a marca da besta, dar-se-á após a grande tribulação. Vamos ver aqui, vamos finalizar lendo este versículo. Vamos finalizar aqui. Apocalipse 7, versículo 9. Apocalipse 7, versículo 9. Que nos diz o seguinte: depois destas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Agora vamos ver o versículo 13 e 14. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Tá certo? Aqueles que não receberam a marca da besta. Então, a primeira fase da primeira ressurreição se deu com Cristo, a segunda fase vai se dar no arrebatamento da igreja, e a terceira fase vai ser a oportunidade que Deus vai dar para aqueles que venceram o anticristo na grande tribulação. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que você tenha tido grande proveito desse estudo, em nome de Jesus. Vamos ter uma oração encerrando, né? Vamos ter uma oração encerrando, agradecendo a Deus por esse privilégio de participar desse estudo. Pai, muito obrigado por esse estudo, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, pela ação do teu Espírito. É muito bom ter o Senhor em nossas vidas, nos orientando. Nós sabemos que a palavra da verdade, nós estamos aguardando isto, Pai. A nossa esperança é esta. E é muito bom conhecer essas coisas, nos edifica, nos conforta. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos. Sê conosco, Pai, no final no restante dessa semana, durante o tempo que nós peregrinamos aqui ainda nessa terra. Eu peço ao Senhor ainda em favor das pessoas que estão passando por luta nesse coronavírus, Pai. Eu peço ao Senhor para eliminar esse vírus. Pedimos ao Senhor, Pai. Nós clamamos a Ti, Jesus. Para o Senhor tudo é possível. Nós pedimos ao Senhor para repreender isso, que nós, os servos do Senhor, saibamos nos proteger, que o Senhor nos protege, que nós possamos vigiar e submeter as autoridades, fazer conforme eles nos orientam, porque eles estão fazendo de acordo com a orientação do Senhor para abençoar aqueles que são obedientes. Portanto, nos ajude, sê conosco em tudo. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe.